E agora, mais um capítulo das nossas alterações hemodinâmicas. No capítulo de hoje, isquemia. E o objetivo dessa aula é estudar o processo que forma a isquemia. É óbvio, né? Tá pronto aí? Tá pronta? Respira, metaboliza. Vambora! Isquemia, da etimologia da palavra, né? Isque, reter, aimos, sangue. Conceito, então, redução ou falta de fluxo sanguíneo, aporte insuficiente de sangue para manter o metabolismo celular. Se não tem sangue chegando nessa região, não tem oxigenação, não tem nutrientes, então essas células morrem. Etiopatogenia pode ocorrer, então, por diminuição da luz dos vasos. Quais vasos? Artéria, arteríola, veia, vênulas e capilares. Nesse caso, vai acontecer o quê? Hipóxia, queda da oxigenação, até mesmo a anóxia, falta total de oxigenação. Pode ser localizada apenas numa determinada região ou comprometer um órgão todinho. Ai, Jesus! O que acontece? Trombos tampam aí as passagens, a luz dos vasos, e aí esse material então não consegue circular por esse vaso. Essa região que era antes irrigada vai ficar isquêmica, sem sangue, sem irrigação. E a gente observa que a intensidade vai depender sempre do grau da obstrução vascular. Pode ser total ou parcial. Posso tampar de vez um vaso, ou posso tampar parcialmente e chegar menos sangue a essa região, tá? Pode ocorrer de maneira rápida, de repente um trombo gruda lá, ou de forma lenta, como a formação de placas de aterosclerose. Beleza? No caso das obstruções arteriais, a gente vai ver que ela é intravascular, está dentro dos vasos, e aí pode ser acometida devido à formação da aterosclerose, por embolia, um êmbolo soltou de um trombo e veio parar nesse lugar, ou por trombose arterial, formação do trombo. Pode ocorrer por compressões extrínsecas, no caso de tumores, úlceras de decúbito ou síndrome compartimental, e ainda por espasmos, no caso de frio excessivo, que condiciona aí a vasoconstrição. É o caso do fenômeno de Renault, tá? Então, compressão extrínseca, a gente comprime, ó, e os vasos aí vão deixar de levar essa irrigação, por isso esse fenômeno de esbranquiçamento da pele. Aqui a gente vê as úlceras de decúbito, muito comum em pacientes que ficam acamados por muitos tempos, por longos períodos. Aqui um antebraço com hematoma enorme, tá? Próximo a um local de punção de artéria radial, então a artéria radial foi acometida. Nesse caso, a irrigação para essa mão está danificada. Aqui no caso de síndrome compartimental, a pressão interna dentro do compartimento muscular ela é elevada devido a infecções e outras causas. Preciso, então, abrir o espaço para diminuir a pressão dentro desse compartimento. Veja aqui, ó, cortou tudo, tá? Por aterosclerose, formou um ateroma gigantesco aqui nessa aorta. A aorta é a artéria que dá origem para as artérias renais. Então, falta de irrigação, o que acontece? Atrofia renal. Veja que esse aqui recebeu mais sangue, tá bem maiorzinho do que esse aqui. E ainda tumoração aí no cérebro, né, que vai ocasionar também a isquemia, a falta de irrigação deste tecido. Nas obstruções da microcirculação, o que é a microcirculação? Capilares, vênulas, arteríolas. Vai ocorrer o quê?
aumento da viscosidade sanguínea. Vai levar à coagulação intravascular disseminada, coagula tudo. Compressão extrínsecas vão ocasionar as úlceras de decúbito e também por embolia gasosa ou gordurosa vão tampar essa via da microcirculação. Obstrução venosa de veias pode acontecer por compressão extrínseca, quando ocorre a torção de um pedículo vascular, torção de uma veia, né? Então, eu não vou ter retorno venoso desse material, tá? Por formações de tumores ou linfonodos que estão muito aumentados e comprimem outras estruturas vasculares. No caso de tromboses, vai ocorrer a isquemia progressiva associada à hiperemia passiva, levando à formação de um edema que vai dificultar a perfusão sanguínea. Não vai haver retorno venoso para esse material. Veja aqui como essa perna está muito inchada, edema, e o retorno venoso aqui está totalmente dificultado, tá? Aqui, gente, ó, para quem ainda não entendeu a estrutura, isso é um testículo, aqui é o canal deferente, aqui é o epidídimo, tá? E aqui é a parte do funículo espermático, a estrutura onde a gente vai encontrar artéria, veia e nervo testiculares. Etiopatogenia, então, causas funcionais seriam aí o frio e a hipotensão, né? Causas mecânicas, aquelas que vão impedir o funcionamento correto dos vasos por compressão, por neoplasias, por fragmentos de ossos, no caso de traumatismos, né? Quebras, abscessos, obstrução vascular mesmo por aterosclerose, né? Por arterites, trombose, a própria embolia, ou até mesmo o espessamento da parede daquele vaso, tá? Tudo que tampa a passagem, que impede que faça aí o retorno venoso ou a irrigação arterial deste tecido, vai levar à isquemia deste material. Viu aqui? É desse jeito. Então, no cérebro, veja aqui, uma região isquêmica, um coração com várias áreas de isquemia, um testículo, olha como ele ficou totalmente enegrecido, porque não houve retorno venoso desse sangue, então ficou necrótico, ficou azulado. Intestino delgado e intestino grosso, olha a coloração deste material. A cor normal do intestino é rosinha, gente, mucosa, lindo, maravilhoso, tá? Deste jeito aqui, ó, isquemia, falta de irrigação ou drenagem dessa região. No fígado aqui também, as áreas mais escurecidas, ó, onde a gente pode visualizar, falta de irrigação. E aqui, numa alça do intestino delgado, provavelmente no jejum, tá? Olha, veja como teve a isquemia do tecido. Então, determinadas áreas ainda estão normais, rosas, mais normais. Outras um vermelho um pouco mais escurecido e outras vermelho bastante escuro, já em processo de necrose. Então, como consequências e evolução desse processo de isquemia, vai depender, é óbvio, do que está acontecendo. Vai depender da velocidade de instalação, do grau de redução do calibre daquele vaso que foi afetado, da vulnerabilidade daquele tecido. Óbvio que uma isquemia no cérebro é muito pior do que uma isquemia intestinal. A intestinal a gente ainda consegue recortar um pedaço daquele tecido e aí a pessoa tem funcionalidade normal daquele órgão. No cérebro você vai remover aquele pedaço isquêmico, mas os neurônios que estavam lá morreu, já era, tá? E aí vai depender também da eficiência da circulação contralateral. Sim, nosso corpo é top demais, Deus é o cara. Ele sempre pensa em tudo, óbvio. Porque ele faz uma irrigação e uma drenagem principal e ainda faz uma circulação contralateral. Se caso houver algum probleminha no meio do caminho, tem um encanamento que pode salvar ainda essa situação. Então, tudo isso, essas consequências podem levar à degeneração, à necrose por gangrena ou à hipotrofia. Veja aqui ó, esse bebezinho, a isquemia desse
membro inferior à perninha e o pezinho tá esbranquiçado, tá? Foi tratado depois e aí retornou, então, a irrigação e a drenagem normal desse vaso, desse membro inferior. Aqui, ó, casos de degeneração e necrose já. E aqui a gente tem a retina do olho, a retina do olho. Essas regiões mais escurecidas já são por isquemia, por falta de irrigação do tecido da retina. Consequências ainda, sensibilidade do tecido à hipóxia e à anóxia. Células metabolicamente muito ativas são mais sensíveis. Quem que é muito metabolicamente ativo aí no seu corpo? Eu espero que seja o neurônio, porque no meu é, tá? Então, neurônios são células muito sensíveis. Deixou de ter oxigenação aqui? Pifa, morre, tá? Então, a extensão da área isquêmica também e a localização também vai estar relacionadas aí ao grau de consequência dessa isquemia. Quanto mais extensa, mais grave? Depende, tá? Pequenas isquemias no sistema de condução cardíaco e também nos centros nervosos essenciais são fatais e deixam sequelas. Uma pequena isquemia deixou de irrigar um pedacinho de nada, já era, tá? E isquemias mais extensas em um membro, como lesões mínimas pelo restabelecimento da circulação por meio de anastomose, podem não ter aí tantas sequelas, nem ser fatais como pequenas isquemias. Ou seja, tudo depende, né? Então, resumindo tudo isso que a gente viu, isquemia acontece a redução do fluxo sanguíneo, acontece aí a ativação do metabolismo anaeróbio. No cérebro, eu vou ter uma isquemia global com perda de consciência. Se afetar o coração, eu vou ter uma redução gradativa da força contrátil. Aquele músculo não vai conseguir bater mais. Aquele cérebro não vai conseguir pensar mais. Por quê? Houve a redução de energia obtida, eu tenho menos níveis de ATP. Se eu não tenho moedinha de troca para fazer as minhas reações metabólicas, o que acontece? Pifa. Se não houver o restabelecimento desse fluxo sanguíneo, sinais de degeneração até morte celular. É isso, isquemia. Galera, aulinha curtinha essa, né? Melhor assim. Nossos livros lindos, maravilhosos de patologia e lembre-se, estude com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Você quer ser um excelente profissional? Então estude! Beijo, povo!